Olá pessoal! Bom, neste vídeo vamos implementar um exemplo prático sobre classe abstrata em programação orientada a objeto. Então, vamos utilizar aquele projeto banco, que estávamos utilizando nas últimas aulas para dar continuidade. Então, vamos fazer algumas alterações. Primeira coisa que vamos fazer, vamos transformar a classe pessoa em uma classe abstrata, porque não há sentido de criar um objeto da classe pessoa. Um banco ele vai criar um tipo de pessoa, um objeto de uma pessoa. Mas que objeto que é? Um funcionário? É um cliente? É um caixa? É um gerente? É nesse sentido. E aí, na classe funcionário, ela também vai ser uma classe abstrata, porque ela vai ter um método abstrato, salário mensal. Então, não vamos poder instanciar nenhum objeto da classe funcionário e vai ter um método abstrato chamado salário mensal. Vamos implementar esse método salário mensal na classe gerente, que já é uma classe que já foi implementada nos vídeos anteriores, em exemplos anteriores, de herança, de reescrita de método, de polimorfismo. Se você não viu vídeo sobre esses assuntos, se vocês não conhecem esses conceitos, herança, polimorfismo, reescrita de método, veja os vídeos anteriores para depois ver esse vídeo. E vamos criar uma nova classe chamada caixa, que também vai estender, vai herdar da classe funcionário e que obrigatoriamente vai ter que implementar o método salário mensal. E aí, além da classe funcionário, define a classe pessoa como abstrato, como falei, e o método abstrato salário mensal, do tipo double, da classe funcionário, vai ser implementado com a seguinte regra. O gerente ele vai ter um salário fixo, mais a bonificação que ele vai ter, já implementamos o método bonificação, e ele vai ter também um salário, uma bonificação a mais de R$ 100 por cada funcionário que ele é responsável. Então aqui vai ter que criar uma regrinha, vai ter que fazer um cálculo. Já o caixa ele vai ter o salário fixo mais a bonificação mais uma comissão pré-definida. Então isso que nós vamos implementar agora. Para isso, vamos abrir o projeto banco da última aula. Esse projeto banco, ele tem implementado as seguintes classes, já tem implementado a classe cliente, conta bancária, controle de bonificações, funcionário, gerente, pessoa. Primeira coisa que vamos fazer, vamos colocar a classe pessoa como uma classe abstrata. Então, public abstract class. Salvei, não deu nenhum erro aqui no meu código. Não deu nenhum erro. Nota que o símbolo aqui no NetBeans já mudou. Ó. A classe ela passou a ser abstrata. Porém, essa classe, colocamos ela abstrata apenas para não deixar ser instanciado nenhum objeto dessa classe pessoa. Mas não vamos mudar nada aqui. A classe funcionário, ela também vai ser uma classe abstrata. Então, public abstract, deixa eu fechar isso aqui, abstract class funcionário que estende pessoas. Essa classe vai ter um método abstrato lá no final. Então aqui eu vou declarar um método no final dessa classe. Eu vou declarar um método abstrato. Então, método abstrato, que vai ser o public abstract double ganha. Nota que ele é um método abstrato. Se eu abrir e fechar parênteses, que é o comum que a gente faz com o método, ele fala que não pode ter corpo esse método. Ou seja, então não pode ter abre e fecha chaves. Então coloca apenas um ponto e vírgula no final, porque a gente está apenas declarando o método. E ele vai ser reescrito nas classes que estender da classe funcionário. Então, a classe gerente a gente vai implementar alterações na classe gerente. A classe gerente ela já estende de funcionário e agora ela está dando um erro. Porque ela está falando que gerente não implementou, não sobrescreveu, override, o método abstrato ganha. Então, o próprio NetBeans já está avisando para o desenvolvedor, para o programador, que tem que reescrever, sobrescrever o método ganha.
Então, vamos fazer essa alteração. Vamos aqui reescrever o método abstrato, que é o método ganha. Então, como que eu vou fazer? Public. Aí eu não coloco a palavra abstract, porque ele foi declarado como abstrato na classe funcionário. Eu declarei ele como abstrato. Porém, na classe gerente, ele não é um método abstrato. Então, eu retiro a palavra abstract e coloco o restante do método. Public double ganha. Lembrando a regra, esse método é um método concreto, então abre e fecha parênteses. Lembrando a regra que foi definida, o método ganha, o gerente, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o salário, return, até colocar um parênteses, porque criar uma regra aqui, o salário fixo. Para eu pegar o salário é um atributo que foi declarado na classe funcionário. Não foi declarado na classe gerente. Então, tenho que pegar o salário desse funcionário. Então, super.salário. Só que eu não consigo acessar o salário, porque ele foi declarado como um método, como um privado. Então, eu devo ter aqui um get salário. Tem, ó. Tem um get salário. Então, coloco super.get salário para eu pegar o salário, mais a bonificação. Então, eu tenho um método bonificação aqui dentro da classe gerente. Cada tipo de funcionário tem uma bonificação diferente. Então, eu vou acessar a bonificação dele, this.bonificação, e ele ganha mais R$100 por cada funcionário que ele gerencia. Então, vou até abrir parênteses e criar a regra aqui. Então, ele vai ganhar R$100 por cada funcionário, vezes a quantidade de funcionário que ele gerencia. Eu tenho um atributo na classe gerente, QTDFunc, que é a quantidade de funcionários. Então, põe this.qtdfunc. Nem precisaria do this, eu poderia ter omitido a palavrinha this. Ou então, poderia ter posto get qtdfunc para retornar a quantidade de funcionários. Também daria certo. Então, esse é o salário do gerente. O tanto que ele ganha no mês, que é o salário, mais a bonificação que ele tem, mais R$100 por cada funcionário que ele gerencia. E aqui o NetBeans está dando um alerta aqui, falando para adicionar a anotação override. Vou adicionar ela. Adicionei. O que ela significa? Significa apenas uma questão informativa. E também ela pode ser útil na hora de criar o Javadoc, que é a documentação do código Java. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou falando que eu reescrevi o método ganho. Bom, vamos agora implementar a classe caixa, que também tem as suas regras. Então, a classe caixa, ela não está implementada. Então, vamos implementar uma nova classe, criar uma classe caixa. Botão direito, novo classe Java, que vai ser caixa. Implementando essa classe caixa. Esta classe caixa, ela também estenderá da classe funcionário, porque um caixa ele também é um funcionário, e ela terá um método. Quando eu paro o mouse, nota que ele está falando que tem que implementar o método ganha, então ela terá um método ganha. Só que antes disso, vamos adicionar um atributo aqui, private double comissão, que é só para ter um atributo diferente. Vamos adicionar métodos construtores, botão direito no meio da tela, quem está usando o NetBeans, inserir código ou Alt Insert. Vamos inserir um construtor vazio. Beleza, inserir o construtor vazio, eu sempre gosto de inserir também o super. Em algumas versões de Java ele não é obrigatório, mas eu gosto de colocar explícito. Vou adicionar um outro método construtor, que vai definir todos os atributos. Então ele definiu. Eu gosto de colocar sempre o atributo interno, os atributos específicos da própria classe, no final. Por quê? Mais por questão de semântica. Para falar que antes mesmo, ao construir uma caixa, um
funcionário do tipo caixa ele tem um nome, tem um CPF, tem uma idade, tem um salário pré-definido e tem uma comissão. Porque também é essa ordem. Eu não posso colocar na ordem diferente aqui. Isso aqui daria erro. Eu tenho primeiro instanciar os atributos da superclasse, da classe estendida, para depois eu definir os valores dos atributos específicos. Vou criar também automaticamente os métodos get e set dessa classe, que é apenas o get comissão e set comissão. Também não tem erro, isso é uma coisa bem padrão. Agora está faltando a gente reescrever o método abstrato, que é o método ganha. Então vamos reescrever ele. Então public double, que é o tipo de retorno, ganha. Ok. Reescrevendo ele, já vou adicionar a anotação do override aqui. Basta colocar @override. E aí a regra de um caixa, o que ele ganha? O que vai retornar? Vai retornar o salário fixo. O salário está na classe funcionário, então super ponto get salário, get salário, mais a bonificação. Então eu tenho aqui, vou criar uma bonificação para esse caixa. Então não foi definido nenhuma bonificação para ele, diferente dos funcionários convencionais. Então se a gente acessar a classe funcionário, na classe funcionário já foi implementado o método bonificação, que um funcionário comum, a bonificação dele é o quê? É 10% do salário dele. Então, vou aproveitar esse método, não vou reescrever ele nesse momento, então super.bonificação, que é a bonificação padrão de qualquer funcionário, que o gerente que tem uma bonificação especial, mais a comissão. A comissão é um atributo que foi declarado aqui dentro. Eu posso usar o get comissão ou posso acessar diretamente o atributo comissão. As duas formas estão corretas, então vou acessar diretamente aqui, comissão, porque o get comissão apenas retornou esse atributo, não fez nenhuma alteração. Se eu tivesse aqui que o get comissão ia retornar a comissão mais R$100, então eu chamaria o método get comissão. Como o método get comissão não está retornando o próprio valor que está armazenado no atributo, eu posso chamar diretamente aqui o atributo que está corretamente. Está correto. Beleza? Bom, agora que eu terminei de implementar, eu vou criar os objetos lá na classe main. Então, implementei os métodos, a classe caixa, e reescrevi o método ganha tanto na classe caixa como na classe gerente, que são classes que estende de funcionário, e a classe funcionário, que agora é uma classe abstrata, possui um método abstrato ganha. Note que a classe funcionário e a classe pessoa, que agora são classes abstratas, possuem um novo símbolo. Mudou a corzinha aqui, ele perdeu a cor. Isso significa que eu não posso, não é por conta da cor, é por conta que essas classes agora são abstratas, eu não posso instanciar esses objetos. E aí aqui no meu método construtor, publicState void main, no meu método de execução, na classe main, já está dando um erro. Ó. Parando o mouse, ó, o próprio NetBeans já está avisando aqui, ó, funcionário é uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Então, o que eu vou estar alterando aqui no código? Eu vou comentar esse exemplo de polimorfismo, Ctrl+, e vou criar agora um exemplo de classe abstrata. Então, vou criar um exemplo aqui de classe abstrata. Aproveitando aqui, né? Classes abstrata. Exemplo. Então, vou criar aqui um objeto da classe funcionário. Vou criar um objeto da classe gerente. Gerente. Eu vou chamar de gerente1. Gerente1 é igual a new gerente. Eu defini aqui gerente. Aí tem a quantidade de funcionários. Ele gerencia 5 funcionários. Ele chama. O gerente é a Ana. CPF 123. Ela tem 30 anos. E ela tem um salário de R$1.000. Beleza. Vou criar também
um caixa. Então, caixa, vou chamar de caixa 1, que é o primeiro funcionário do tipo caixa, que é new caixa. Vai ser o José, vai ter o CPF 456, tem idade 25 anos, salário de R$ 1.000, só para a gente ver, e tem uma comissão de R$ 150, por exemplo. Bacana. Agora eu vou imprimir essas informações. Então, gerente 1 ponto ganha. Vamos ver quanto que ele vai ganhar? Esse método ele retorna um double. Então, vou dar um sort aqui para ele. Para ele imprimir. O gerente ganha. Vou colocar o print formatado, né? Gerente ganha cifrão.2f. Eu sempre esqueço se tem um ponto ou não. E vou pôr um barra N aqui. Eu não lembro se tem, mas beleza. Se não for assim, depois a gente altera. Então, coloca aqui no final. Beleza? Vou dar um Ctrl C e Ctrl V e o caixa ganha o que o caixa ganha. Caixa 1 ponto ganha. Beleza? Vamos executar, ver se o que vai acontecer. Executando. Está executando aqui o nosso projeto. Imprimiu, ó. Que o gerente ganha 2.100 e o caixa 1.250. Por quê? Vamos analisar com calma. Por que foi esses valores? O gerente, ele ganha 2.100. Esqueci de colocar o S-cifrão aqui. S-cifrão, só ficar mais bonitinho, né? Beleza, vamos executar de novo. O gerente ganha 2.100. Por quê? Ele ganha R$ 1.000 de salário e ele ganha R$ 100 por cada funcionário que ele gerencia. Cada funcionário que ele gerencia, é isso que foi implementado mesmo? Ele ganha R$ 100 por cada funcionário que ele gerencia. E ele foi instanciado gerenciando 5 funcionários. Então, 100 vezes 5 vai dar R$ 500 então. Então, já dá 1.500 de salário. E os outros R$ 600, a diferença é em relação à regra da bonificação. Vamos ver a bonificação do gerente? Qual que é a regra? A bonificação padrão de qualquer funcionário, que é R$ 100, né? No caso, ele ganha R$ 1.000, é 10% do salário, mais 500, dá os R$ 600. Então, ele ganha realmente 2.100, nesse caso. Já o caixa, ele ganha R$ 1.000 de salário, mais R$ 100 de bonificação, mais 150 de comissão. Então, ele ganha 1.250 nessa regra. Podemos também pôr um exemplo aqui em relação ao polimorfismo. Então, podemos fazer um exemplo aqui, ó, de classe abstrata, sendo que eu tenho aqui um exemplo, exemplo com ocorrência de polimorfismo. Como que seria? Vou até comentar esse código, vou colocar esse aqui para baixo, pois eu disponibilizei esses códigos para vocês e vou comentar esse código. Então, ao invés de eu criar um gerente 1, eu vou criar um funcionário. Funcionário, que eu vou chamar de funcionário 1. E aí, esse funcionário, a princípio, ele vai ser um gerente. E aí eu vou imprimir, o gerente ganha funcionário 1, para a gente ver o que vai resultar. Depois eu vou falar que esse funcionário 1 vai ser um caixa. E aí eu vou imprimir aqui o salário. Então vamos ver, ó. Instanciou o mesmo objeto com o mesmo salário. O mesmo salário. Vamos ver se teve alguma alteração no valor. Salvei. Vamos até executar aqui agora. Executando. Aconteceu a mesma coisa, olha só. O mesmo objeto, a mesma variável apontando para objetos diferentes, né? Porém, a mesma variável com o mesmo método, porém, em determinado momento, essa variável foi instanciada de uma forma diferente.
E aí ela retornou valores diferentes. Então, teve o polimorfismo, teve esse método foi executado em lugares diferentes. O mesmo objeto foi executado em lugares diferentes. É que não é o mesmo objeto, né? É a mesma variável que está apontando para objetos diferentes. Em um momento ele está apontando para o objeto gerente e outro para o objeto caixa. Retornou valores diferentes. Então, esse é o conceito de classe abstrata. A gente já estava trabalhando com esse conceito de classe abstrata. Para ter a classe abstrata, a gente precisa da sobrescrita ou reescrita do método. Reescrita de método a gente já trabalhou quando eu apresentei o conceito de polimorfismo. O que mudou é que aqui a gente continua com os mesmos conceitos de reescrita de método, de polimorfismo, porém agora acrescentou mais um novo conceito, que é a classe abstrata, que é quando não podemos instanciar um objeto de uma determinada classe. Igual, por exemplo, eu não poderia ter feito isso aqui, ó. Funcionário 2 igual a new funcionário. Olha só. Poderia ter tentado fazer isso aqui, ele já daria um erro. Ele falaria que, ó, não é possível instanciar um objeto da classe abstrata. Então, isso estaria errado. Vou deixar comentado aqui. Erro, só para a gente relembrar. Beleza, pessoal? Bom, no próximo vídeo eu vou estar apresentando para vocês a questão do conceito de interface em programação orientada a objeto, que também é um conceito similar à classe abstrata. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, até a próxima aula, pessoal!